Sem Fronteiras, a Igreja do Cristo ressuscitado. O tema da nossa mensagem é Graça reduzindo a teologia pastoral. Eu vou repetir, graça reduzindo a teologia pastoral. Vamos ouvir, vamos ler o que disse Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 ao versículo 29. Estamos aí? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha isto aqui. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Versículo 27. Pelo contrário. Mas como é diferente das coisas que eu pensei, hein? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Não é possível. Como diz os meus irmãos lá em Minas, não é possível. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não é possível. Não é não, será? 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Versículo 28, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto pelos teus grandes feitos e lhe rendo honras, glórias, louvores, império, domínio e majestade. Quero te pedir que uma vez mais, que tu me uses com intrepidez, com ousadia e com segurança, firmado no Evangelho. Te peço também que tu me uses, porque eu vou usar a espada do Espírito. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Eu não sei os senhores, eu sempre tive muita vontade de ser um bacharel em teologia. Eu não entendia nada de evangelho. E para ser um pregador, tinha que estudar teologia. Pelo menos da grande catedral da onde eu saí, só tinha valor os senhores dos anéis. Olha, aqui tem alguns irmãos que vieram de lá. Parecia o baile dos anéis. Quando eles falavam, eles já falavam com você assim, ó, graça e paz. Cada pedra representava um grau na teologia. Eu disse, gente, eu só tenho a 4ª série. Quando que eu vou poder pregar o evangelho? Nunca. É o que eu pensava. Abençoados, nada do que está aí fora tem nada a ver com o Criador. Absolutamente nada. Não vou radicalizar. Haja visto que o sistema tem muitas coisas boas, se não se envolver com o evangelho. É claro que tem bons encontros, fazem um trabalho nos presídios, mas quando eles usam o evangelho, é só manobra, só mentira e só engano. A começar que não existe evangelho na igreja evangélica. Fui bispo de lá. A igreja evangélica, nenhuma delas tem evangelho. Tem lei de Moisés. Todas as igrejas, e eu falo isso repetidas vezes, mas é para o vosso convencimento, todas as igrejas evangélicas pregam dízimo, sim ou não? Sim. Então não tem evangelho.
Mas lá, não, pode ser o que for, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pode ser o pastor bonzinho, legal, como eu conheço, eu tenho vários amigos pastores, bispos, apóstolos não, que eles não me suportam. Mas eu conheço muita gente boa. Mas são gente boa que não foram chamados para pregar o evangelho. Eles foram chamados para manipular. E nisso são excelentes. Colocam medo nas pessoas, impõem a sua autoridade, não fala com ninguém, passa com a gente, por nós, dentro, quando passam, né? Que tem uns que entram lá por trás no gabinete, e quando a igreja pergunta, mas quem é o pastor? Ele está no Santo dos Santos. Não, porque, me desculpe, eu já vou entrar aqui, mas permita-me o comentário. Você sabe o que é você frequentar um espaço 5, 10, 15, 20 anos e não receber um abraço daquele que você tem como paradigma? Você já passou por isso? Sim ou não? Isso? Pensei que isso aconteceu comigo? E era eu que pagava o salário do cabra, hein? Cabra não me dá um abraço, fala obrigado, otário. Desculpa a palavra chula. Porque é o que eu era. Não. Mas era o que eu era. Eu me sentia um otário. Gente, quando eu descobri que o cara lá em cima era bacharel em teologia, PhD, doutor em ciência da religião, e ele dizia que eu tinha que dar o dízimo, o sentimento era de quê? De otário. E eu metido a malandro. E eu que gostava do ziriguidum, caí num golpe desse. O sistema religioso criou uma estratégia para liderar a Igreja de Cristo. Criaram faculdades teológicas, curso de teologia, cobram caro por isso, para formar homens para ensinar a igreja o que Deus não mandou. Vou repetir. O sistema religioso criou uma estratégia para liderar a Igreja de Cristo. Essa estratégia chama-se curso de teologia, que hoje em Graça eu chamo de cemitério. Não é um seminário, é um cemitério. Haja visto que muitas pessoas que estão me ouvindo agora não aprenderam sequer um versículo através da graça de Deus, mas não aprenderam no curso de teologia. Foi tudo balela. Tribo de Naftali, de Zebulon, demonologia, angeologia, batalha do Armagedon, livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ensinando a igreja como dizimar, ensinando a igreja o curso de classe catecúbitos, que é o classe catecúbitos. Isto se chama patifaria. É o nome. Então a igreja criou todas essas estratégias para ensinar os seus formandos a ensinar o que Deus não ensinou. Mateus, tá ligado aí? Miguel, digita para mim, por favor, que desceu fresquinho aqui agora. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Bota para mim, André, bota uns 4 coronavírus, mas bota daquele que veio da Índia, aquele... A cepa. Sentença pronunciada pelo Senhor contra a Igreja de Cristo. Não, o livro de Malaquias é uma sentença de Yahweh contra Israel ou contra a Igreja de Cristo? E por que é que os bacharéis em teologia nunca nos ensinaram isso? Eu respondo.
Porque se os bacharéis em teologia te ensinam que todo o conteúdo deste livro não deve ser aplicado a mim, e sim aos judeus, quem ia pagar o curso que eles fizeram? Quem ia pagar o salário desses vira-latas? Quem? Então estudaram para ensinar à igreja o que Deus não mandou aplicar. Porque a aplicação deste livro, diz a revelação de Cristo para nossas vidas, era contra Israel. Quem aqui é de Israel, diga Uala! Só um só! Shalom! Tzedkenu! Tem outra palavra aí? Cadê a nossa professora de hebraico? Não está aí. Abençoados! Como é que se estuda teologia a vida inteira e passa por isto? Tem alguém aí, Mateus? Tem algum bacharel? 3 bacharel, fica aí com a cepa indiana. Olha, meu amado. Pode estudar em Harvard, pode estudar na melhor escola de teologia, pode ter estudado até com Gamaliel. Se Deus não revelar os mistérios insondáveis da graça, Deus coloca a sabedoria deles reduzida a nada, como a graça de Deus tem feito nesses últimos anos. Tem aí nos meus vídeos inúmeros desafios aos teólogos, nenhum deles apresento. Ficam todos acuados no esgoto sujo que eles criaram, vendendo a igreja de Cristo. Já fiz vários desafios e digo que eu tiro todos os meus vídeos, são 162 mil inscritos. Eu digo que eu tiro tudo, apago tudo e deixo as pessoas tudo órfãos, se eles me mostrarem aonde está João, que Jesus disse que ficaria até que ele voltasse. Cadê o canudo de vocês? Cadê o doutorado de vocês? Aonde vocês estavam, que vocês nunca ensinaram que os canais da graça de Deus mostram? Eu digo aonde vocês estavam, gastando o dinheiro da igreja, comprando carro, comprando mansões, comendo o melhor da terra. Deus disse, comereis o melhor da terra. O que vocês estão fazendo com o dinheiro do povo? A graça de Deus reduz a nada a teologia pastoral. A verdadeira teologia é a pregação do evangelho da graça de Cristo. Porque a palavra teologia é o estudo acerca de Deus. Nenhum pregador faz um estudo tão coerente como os pregadores da graça. O resto é uma coxa de retalhos. Um pedaço de Moisés, um pouco de Cristo, um pouco dos apóstolos, um pouco dos profetas. Misturam o ministério da circuncisão com incircuncisão. Graça com lei. Odres velhos em odres novos. Misturam tudo e faz uma salada. E quando nós batemos nos vira-latas, olha aí o que fazem. Paulo disse algo interessante em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Por favor, Miguel lindo. Faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Isso não tem nada a ver com teologia pastoral. Teologia pastoral é dízimo. Teologia pastoral é pão com suco. Amado, toda vez que fala negócio de pão com suco, me dá uma coisa igual quando me oferece quibe, meu amado, mas me dá logo um tererê, uma coisa ruim, um satanás em mim, meu amado. Meu amado, me permita mais uma vez, preste bastante atenção, vocês que conhecem a doutrina de Cristo. O sangue de Jesus não foi derramado para os gentios. O sangue de Jesus foi derramado para os judeus, para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. Naquele time da história, o sangue de bodes e de touros é que era derramado para quem vivia debaixo da lei, que era chamado a transgressão dos judeus, o pecado. Como o sangue de touros e de bodes não poderiam remover pecado, o Cordeiro de Deus foi até o madeiro e derramou o seu sangue para tirar, não é para deixar.
João disse, ele tira, os pastores dizem, quem tira é as águas, estudando teologia. Ele tirou o seu sangue derramado, foi para tirar a transgressão que havia sobre a primeira aliança. E o efeito bilateral deste sangue atraiu os gentios que estavam longe da promessa, sem Deus no mundo. Paulo disse agora, vocês não são mais forasteiros, vocês são concidadãos, vocês são da família de Deus. Ora, se o sangue não foi derramado para a igreja, e sim para tirar a transgressão, qual é o sentido de beber suco dentro da chamada igreja? Que sentido faz? Nenhum. Ora, e se fizesse algum sentido, não era para dar suco. Ele disse, eu darei a minha carne em favor do mundo, que era um mundo de então, o aion, um sistema de coisas removidas. Ele disse que daria carne, não era pão. E os estudantes de teologia aprendem isso, abrem igreja e ficam aprendendo com homens a dar pão e suco. Mas pão e suco não traz comunhão. Senão, todo dia de manhã, eu ia na padaria, comia pão, minha mulher faz groselha. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Paulo está batendo na tradição oral dos judeus. Abre a Torá hoje, abre a Torá amanhã, abre a Torá depois. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com uma regra. Isso não é um livro de regras, não é um livro de condenação. Isto é um aprendizado. A verdadeira mensagem, a verdadeira epístola para nós está escrita no nosso coração, numa convivência diária que vai se renovando com o nosso proceder, com os irmãos que Cristo vai colocando na nossa caminhada. Não é para usar isso aqui como uma regra de conduta. Senta, agora toca no teu irmão, agora diz, eu sou abençoado, agora desce, agora sobe, bota a mão na cabeça e diga, sobe. Isso é o evangelho segundo homens, pregado pelos teólogos. Teve um que me deu uma carteirada, nós fomos pregar lá na Bahia, os baianos estão me ouvindo agora, ó gente. Eu fui pregar lá na Bahia, a minha esposa, o cara me deu uma altura aí. O cara falou, por favor, para aí. Eu disse, o que foi, meu irmão? Qual é, compadre? Meu irmão, o que você veio fazer aqui, pregar essa palavra aí? Você é formado em teologia? Eu disse, claro que não, meu irmão. Se eu fosse, seria um colega seu, ladrão, rapaz. Ele me olhou assim, mas encostou logo uns 4 baianos, né, meu irmão? Os caras lá, Ele baiano também, eu sou mestiço, misturado, mas já encostou uns 4 baianos logo, já olhou para ele, os caras já jogou logo para trás e falou, qual é, Geraldo? Aí, meu amado, versículo de número 12, tem o 12, porque eu não recebi nenhum aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Ora, quem prega o evangelho, não é quem prega a palavra. Quem prega a palavra, prega todo o compêndio. Prega Malaquias, prega desce Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, Deuteronômio, a mulher não pode vestir roupa de homem, abre em Levítico. É o evangelho, é a revelação. Por isso que eu disse, pode estudar em Robert, pode estudar no palácio de Buckingham, pode ser até o príncipe que morreu, o príncipe Philip. Pode estudar aonde você quiser. Se não for mediante a revelação de Jesus, de Cristo, o homem não pastoreia, ele falseia. Estuda para pregar dízimo. Estuda para anular a cruz. Estuda para manipular. Estuda para fazer a sua aposentadoria. Teve um que disse, no final do curso de teologia, quando recebeu o seu anel de grau, todo mundo olhando, ele, todo mundo olhou de novo, ele, mas o que foi?
aposentadoria garantida, agora vocês vão me pagar. O cara se forma para fazer aposentadoria, meu irmão. Dízimo garantido, porque se não der, Deus vai soltar a mão. Quem diria? Quem diria que um homem com a 4ª série iria fazer um estrago no focinho desses vira-lata, hein? Quem diria? Disse Paulo, vocês não imaginavam que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são? Deus chama as coisas humildes para reduzir a nada os soberbos? Amados, 90% dos professores de teologia anulam o que foi feito naquele madeiro. Não respeitam o evangelho, não respeitam as vidas, manipulam, enriquecem, aprenderam a letra, mas não têm revelação do Espírito. Na letra são experts. Teve um que me chamou para ir para um debate numa rádio lá do Paraná. Eu disse, eu? Você está maluco apanhar de você? Ele está vendo, covarde? Covarde não, sábio. Você vai entrar pelo caminho da letra, vai entrar pelo caminho do hebraico, do aramaico. Vem comigo para o evangelho, vem comigo para as epístolas, vem comigo para a revelação do evangelho. Se eu não te dou uma coça, destrono você todo pelo evangelho de Cristo. Você quer me chamar para me envergonhar, dizendo as frases no aramaico, porque está escrito no original, porque está escrito no saravaico? Como é que você nunca quis mostrar o que está escrito no hebraico, quando vocês pregaram Malaquias? Hein? Agora lá no hebraico vocês não quis mostrar o que está escrito lá no Malaquias. Agora você quer me mostrar o que está escrito no hebraico? Prega diante do povo de vocês, quando você gritou. Aprenderam a letra, mas não aprenderam a revelação. Ouça, a revelação da graça de Deus não é para todos, é para os simples, é para os humildes, é para quem o coração está rasgado diante dele e a espada do Espírito dilacera a alma. É para você, 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 para reduzir a nada esse bando de ladrões. Vê se eles querem papo com você quando você abre as epístolas de Paulo. Vê se quando você abre as epístolas aos Efésios, que você diz, eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo. Vê se esses vira-latas pulguentos querem assunto com você, que eles correm logo e gritam vociferando, herege, é o demônio que está falando na tua vida, desigrejado, cão sem rabo. Ó, cão sem rabo não. Ó, não faz isso não, hein? Cão sem rabo não, que eu pego o birimbau, hein? Chama não. É que eu esqueci. Mateus capítulo 11, versículo de número 25, olha aí. Por aquele tempo, exclamou Jesus, 2 pontos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e os instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Onde estão os pequeninos diante dos olhos da religião? Diga, papai. Revelou a você. E eles? Mas não é possível, não é que está aqui mesmo? Mas deixa eu consultar o hebraico. Ih, rapaz, ainda bem que ele não sabe ler hebraico. Não adianta, pode fazer o que quiser. Deus revela a quem Ele quer, e não é a sábios, não é instruídos. É a vocês, que já estavam incomodados diante da grandeza dos poderosos, mas não tinham vozes. Não podia falar, porque quando você falava, lá vinha a autoridade pastoral. A irmã está passando na frente do pastor. Ora, se Deus quisesse falar com a irmã,
Deus então colocaria a irmã aqui. Quem é o anjo da igreja, hein? E quando falava isso, meu irmão, já me desmontava logo todo, que eu tinha um medo do anjo da igreja. Você já teve medo do anjo da igreja? Eu tinha. Diz que exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. 26, sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. 27, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que eles dizem? Eu vou ao monte para ter o dom da revelação. Fica lá, cão. Mora lá, cão. Leva a tenda de Paulo. O irmão do Miguel falou isso. Meu amado, se Deus não quiser revelar, você olha, lê. Eu tenho relatos de pessoas que dizem: Geraldo, você sabe que eu já li isto várias vezes. E parece que, depois que você pregou, parece que isto foi colocado aqui. Porque eu era cego, agora eu vejo. Eu entendo perfeitamente o pacto. Porque Deus quis revelar a você. Isso não tem nada a ver com Geraldo. Eu não precisei te levar a um curso de teologia. Seu espírito já estava inquietando, já estava ardendo dentro de você. Você já via que alguma coisa não fechava. Você dizia: gente, não é possível. Tudo que o homem prega lá está diferente na palavra. Pastor, ele dizia: quieto. O irmão está passando na frente do pastor. Respeita a autoridade eclesiástica. E lá vinham os anéis. Quieto. Gente, se eu olhasse mais um pouquinho nesse sinal que ele fazia, eu tinha corrido antes. Marcos capítulo 4, versículo de número 10. Olha o que já dizia lá no livro histórico. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Versículo de número 11. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. 12, para que vendo vejam e não percebam. Aos de fora, aos de nariz em pé, aos do sinédrio, aos que conheciam a Torá, aos escribas e os fariseus, aos de fora, que estão aí com o nome de pastores, de bispos e de apóstolos, arrastando multidão para encher os seus cofres. Eu falo porque eu não tenho medo, eu falo com a autoridade de Deus. Não tenho nenhum medo de nenhum feiticeiro das denominações evangélicas. Nenhum! Se for hoje o dia que eles tiverem que me matar ou me prender, que seja. Mas que se não for, a minha boca como trombeta denunciará esses vira-latas até não ficar um eleito lá dentro. Graça neles. Berimbau da graça neles. Com força e sem parar. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. É verdade. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Não estão aí em nome de algo. Eles estão aí em nome da ganância. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam em coisas terrenas. E a segurança que eu falo com temor diante de Cristo é que nunca nos ensinaram a liberdade. Nos fizeram escravo de uma religião legalista e farisaica que só visou o nosso bolso, o lucro financeiro. Nunca nos mostraram a nossa posição em Cristo e nos mostraram que igreja somos nós e que em Cristo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Nunca! Nunca! Pode ler. Quando você mostra, amado, é interessante que é o mesmo livro que estamos lendo. Não é um livro de Allan Kardec, não é um livro dos muçulmanos,
Não é o livro de Abdallah Hayala. Não, é a Bíblia, que eles chamam de sagrada. É o mesmo livro que eu leio, é a mesma passagem. Eu mando os doutores abrirem Marcos 4:12. Pode ler, mas se Deus não revelar. Eu abro em Efésios, eu abro em Gálatas, eu abro em Romanos, é o mesmo, é o mesmo. Pode ir para Jerusalém, pode ir para Thompson, pode ir para Nova Vida, pode ir para a Bíblia Viva, pode ir para todas as traduções, é a mesma. Mas eles lendo, leem, deixa eu ver como é que está aqui, para que vendo, vejam e não percebem. Eu abro a você e você diz, caramba, cara, há quanto tempo isso está aqui? Claro, nunca vamos ter 100% de entendimento, mas a base nós já sabemos. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não é Moisés, é Cristo. Não são a lei e o profeta, são as epístolas de Paulo, e neste século, nessa geração, a epístola que Cristo escreveu no nosso coração. Circuncidado, não segundo a lei, mas para o Espírito do Deus eterno, cujo louvor não procede dos homens. Já se entende esta base, ninguém nos engana mais. Pode não concordar 100% com aquele termão que está em graça, mas sabemos que a graça de Cristo nos basta. Basta ou não basta? Basta. Disse Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 26 e 28, olha aí. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Segura essa passagem aí. Um deles me disse, pois é, só a minha igreja já está aí há 200 anos, e agora chega um analfabeto. É assim, tá? O que eles pensam que para mim é uma afronta, para mim é um orgulho, porque se eu fosse eles, eu teria uma vergonha de um homem semi-analfabeto esfregar essas verdades na fuça deles. Eu teria vergonha. Eu estudar a vida inteira e chegar alguém com a 4ª série dentro do cumprimento da palavra, porque Paulo disse que ele não chamou a nobres, Paulo disse que ele não chamou a sábios, ele chamou as coisas vis e desprezíveis, e isso encaixa em mim, na nossa vida, porque nós nunca tivemos valores nesse sistema religioso. Nosso valor é enquanto a gente lavava a igreja, lavava os sapatos, escovava, lavava o carro do pastor, dava o nosso dinheiro, fazia e agradava a mulher do pastor, era o nosso valor. Mas quando o Espírito de Cristo iluminou os olhos do nosso entendimento, descobrimos a nossa posição, e eles reagem assim. Chama você de analfabeto, de desviado, de desigrejado. Teria uma vergonha um homem formado, psicanalista, advogado, ser pastor e não entender o que nós, o povo humilde de Deus, entende com perfeição. Eu teria... Ei, doutor, que vergonha para você, não. Já corre logo. Esse vai apanhar mais um pouquinho, já, calma aí, eu estou na introdução. Olha aí, o mistério que estiver oculto. Aí ele me disse, engraçado, quantos homens de Deus edificaram a igreja, quantos homens de Deus pregadores, e você diz que você agora, eu digo, opa, vamos parar. Primeiro, que não sou eu, é o Evangelho. Segundo, que não são homens de Deus coisa nenhuma. São homens de Zeus. São ídolos que os homens consagraram. Na verdade, a religião sempre escolheu os maus caráter. Desde Barrabás sempre foi assim. O povo não escolhe bem os seus políticos, o povo não escolhe bem os seus patrões, o povo não escolhe nada direito. Só quando Cristo entra na mente, ativa a mente de Cristo, ele consegue discernir entre o bem e o mal, passa a se alimentar de um alimento sólido, e ele tem a mente de Cristo ativada para dizer, isto não é Deus, isto é feitiçaria, isto é manobra, isto é engano, isto sim é de Cristo. Opa, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. O povo não sabe escolher bem quem os lidera, sempre escolheram os ladrões. For assim com Barrabás, será assim enquanto a graça de Deus não dilacerá as vidas. É por isso que na graça de Deus não há líder.
E nos perguntaram, quem é o líder no Sarapuí? No Sarapuí, no Brasil e no mundo, o líder é Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o império, a Ele o domínio. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória! Ah, papai! O mistério que estiver oculto. Passou por Moisés, passou por Mateus, passou por grande profeta Isaías, pelos pastores, então, nem chegou. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, disse Paulo, agora se manifestou os seus santos, 27, os quais a escola de teologia mostrou. A escola de teologia. Escola de teologia ensina a como roubar a igreja. Lembrando sempre que a verdadeira teologia é o estudo da graça de Deus. A palavra teologia quer dizer estudo sobre Deus. Nenhuma escola de teologia ensina o que o Evangelho te ensina. Senão eles não pregavam dízimo, não faziam campanhas que nem tem na Bíblia. Você vê o cara ser formado em cemitério? Porque não é seminário, é um cemitério. O cara ser formado em cemitério para ensinar as pessoas que Jesus vai escrever o nome dele no livro da vida. Você já passou por isso? Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Vem aqui na frente. Quem quer aceitar Jesus agora? O cara... Aí, ó. Isso é a lei, ó. Tem gente infiltrada aí, ó. Queima ele. E o camarada vem aqui na frente e pedir a Deus para escrever... Olha, o cara... Não... Você imagina o cara estudar 4 anos de teologia, vir pregar e dizer, agora quem quer aceitar Jesus? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 28, o qual... nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem imperfeito. Não, então tem briga. Então vai ter. É comigo mesmo. Meu amado, os teólogos me apresentaram imperfeito. A teologia me apresentou imperfeito, me apresentou pecador, me apresentou ladrão e me apresentou sem comunhão. Qual é a forma de trazer o homem perfeito segundo a teologia? Que ele se batizasse nas águas, que ele desse o dízimo para deixar de ser ladrão e que ele comesse pão e suco para ter comunhão. Mas ali diz que o mistério que estava oculto me apresentou perfeito em Cristo, não em Moisés, não na igreja, em Cristo, onde todos estamos reinando em vida e em perfeita vitória. Deus não usa esses critérios, meu irmão. Isso é coisa da teologia humana. Paulo disse, o que eu prego a vocês não tem nada a ver com homens, é revelação, meu irmão. A igreja não vive da verdade. Se a igreja viver da verdade, um deles me disse, Geraldo, se eu pregar o que você prega, a igreja fica vazia. Escuta aí, a igreja nunca mais ficará vazia, porque a igreja é vida e ela está cheia do Espírito do Eterno que habita nelas. Cheios de Deus, cheios, 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 cheios. O que vai ficar vazio, entendi. O que vai ficar vazio
É o cofre. É o que vocês chamam de santuário. Não vai ter ninguém para fazer campanha. Não vai ter ninguém para segurar na pasta do pastor. Cortar a gravata no dia. Olha, quando eu lembro disso. Gente, apaga minha mente, pai. Gente, quando eu lembro que o pastor cortava uma gravata de R$11,90 e cada um tinha que dar R$20 para o aniversário do pastor, dá vontade de ir lá, mas 15 vezes, né? Não, vocês já passaram por isso, não? Graças a Deus. Já também? Já? Gente, é muita covardia. Abençoados. Deus não usa os critérios dos homens. Romanos capítulo 9, versículo 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O propósito, o critério de Deus quanto à eleição não tem nada a ver com quem faz ou deixa de fazer. A teologia diz, se você orar muito... e um deles dizia assim lá no curral: Geraldo, mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, Geraldo, nenhum poder. Isso era teologia. O Evangelho diz, nós não sabemos orar como convém. Ora, se eu não sei orar como convém, não adianta muito ou pouco. A minha vida já é uma vida dela mesmo de oração, de gratidão ao Pai. Não por obras, mas por aquele que chama. 12. Tem um 12? Está indo? Já voltou? Oh, glória! Já fora dito a ela, a mãe, os gêmeos não eram nem nascidos. O mais velho será servo do mais moço. Versículo de número 13. Como está escrito, eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Segura. A teologia rejeita Jacó e abraça Esaú com os seus dízimos, com as suas obras, com a sua tentativa de parecer um filho, mas por dentro é um sepulcro caiado. A graça diz, não, Senhor. A eleição, a soberania de Deus, não é por obras, não é pelo exterior, é pelo Espírito, daquele que Ele predestinou, da pré-existência dos eleitos. Os Espíritos se revestiram de carne. Deus não olha segundo o exterior, Deus vê o que Ele colocou aí dentro. Deus amou a Jacó, a religião amou Esaú. Porque é Esaú que está dentro de nós, tentando ser alguma coisa, tentando ser um anel para ter salário, tentando ter um título de pastor para mandar. Aqui entre nós, somos todos iguais perante o Pai, todos nivelados, todos temos o mesmo valor, não há menor nem maior, estamos nivelados no amor do Pai, que cobre a minha vida e que cobre a tua vida, temos o mesmo valor e a mesma importância para Ele. A religião, não. O sistema religioso, com a sua doutrina, diz que o irmão ali fala em línguas. Não seja por isso. Eu também falo vários tipos de língua. Eu falo sayonara, eu falo capite, falo a língua mais bonita que tem no Brasil, não desfazendo demais. Nossa Senhora, que é a língua lá de Minas. Nossa! Você falar em línguas, em idiomas... Olha, Deus não chama os soberbos. Deus não chama os altivos. Quando Deus chama, Ele chama o que Paulo disse. É lá em 1 de Coríntios 1:27, é isso? É isso? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Isso é Deus, hein? A religião chama qualquer um que dê dízimo. A religião chama qualquer um. Meu irmão. Teve uma vez que eu aluguei um carro, um Vectra, na época
no lançamento do Vectra, quando encostei no carro, o pastor disse: depois quero falar contigo. Você sabia que o irmão prega muito? O irmão é dizimista fiel aqui, né? Se eu precisar do teu carro, irmão, assim, tipo uns 2 anos. A história bíblica mostra que Deus nunca chamou essa gente de nariz em pé. A história bíblica mostra que Deus sempre chamou os que não são. Vou passear na Bíblia com você, vou começar lá de Moisés, e vou parar em Paulo, e depois vamos mostrar cada um de vocês chamados, vocacionados, eleitos, escolhidos, reinando em vida hoje e em perfeita vitória pela graça de Cristo. Aperta o cinto aí. Êxodo capítulo 4, versículo de número 10 a 16. Olha aí, olha aí. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então não serve, Moisés, eu vou arrumar alguém. Não, procura alguém no palácio do Egito para pregar. Você é pesado de língua. Era assim quando eu entrei dentro daquele curral. Analfabeto, sem falar direito. Meu sapato era furado aqui e lá obrigava a dobrar o joelho para orar. Não sei se você passou por esse feitiço. Então, eu tinha vergonha de dobrar. Para dobrar o joelho, para ninguém ver meu sapato furado, eu tirava o sapato, dobrava em cima, mas o chulé levantava. Aí o povo atrás... Eu não tinha para onde correr, eu não ia ser pastor nunca. Deus disse, então disse Moisés, melhor, ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Olha quem Deus estava chamando dentro de uma cultura egípcia cheia de sábios, hein? Nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. 11, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu? O Senhor? 12, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e em ti ensinarei o que há de falar. Pode falar muito bonito, pode ter uma pregação toda retórica, pode falar no hebraico, no aramaico, no saravaico, pode falar o que quiser, pode pregar um macumbogélio, pode pregar a lei, se não for a boca de Deus, se não for o evangelho, a palavra não arde, a vida não é edificada, tem sempre a mesma mesmice, os mesmos sacrifícios, mas se for a boca de Deus, a mente é transformada, os olhos iluminados, e a vida passa de uma desgraça religiosa para uma vida de sucesso e de vitória, reinando em vida e em perfeita vitória, como aconteceu com você, como aconteceu com você, como aconteceu com você, com você, com você. Diga glória a Deus, diga glória. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 9. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. 6, então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eu não tenho curso de teologia, não sou bacharel. Deus disse, o quê? Não tem bacharel? Você não é doutor em teologia? Você não é batizado com o Espírito Santo? Você não faz lá glu, 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 glu? Você não estudou na escola do Sérgio Malandro? Ele, não, eu não sei falar. Olha,
Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 17, 7, melhor dizendo, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Eu quero é você. Deus escolheu você. Deus quer você. Sem curso de teologia, sem sabedoria do homem, mas quando abrir a boca, a sabedoria da graça vai encher os teus pulmões, vai encher o teu coração, e você vai bradar: a tua graça me basta. Glória a Deus. Abba! E quando eu saí, o homem disse lá: eu quero ver o que você vai arrumar. Você é negro. Não, porque esse é um país racista, filha da mãe. Pô, agora ele corre de mim. Ele disse: eu quero ver aonde você vai. Você é negro, analfabeto, ganha R$3.500 aqui. Eu quero ver o que você vai fazer da sua vida. Eu disse: o que eu vou fazer? Nada. Eu vou abrir a boca. Se não for Deus, ninguém vai me ouvir. Mas se for Deus, você se prepara, que eu vou calar a tua boca com a verdade do Evangelho. Faça isso. Não tema os homens. Deus está na tua vida. Ele vai encher a tua boca. Ele vai te dar autoridade para pisar as serpentes e escorpiões que estão atrás do púlpito, enganando os eleitos de Deus. Deus é com você. Deus é com você. Levanta. Eia! Mas o... durou muito. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar, irás, e tudo quando eu mandar, falarás. 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca a escola de teologia. Ia ser mais um enganador. Deus disse: eu coloco na tua boca as minhas palavras. Foi o que ele fez com você? Porque hoje você fala segundo a sã doutrina. Hoje você não diz mais: queima ele, Jeová. Tu te lembras que tu falava isso, hein, missionária? A missionária sargentona gritava lá do fundo: queima ele, Jeová! Ai, a missionária, olha Deus bradando aí, ó! Queima! Se Deus ia queimar um filho dele. Se Deus não queima eles, roubando as pessoas com fogueira bamba. Bamba, 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 bamba. Se Deus não queima eles, vai queimar você, eleito, escolhido. Nunca. Atos, capítulo 4, versículo de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens formados em curso de teologia. Mas espera aí. Se esses homens eram iletrados e incultos, de onde vinha essa intrepidez? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que era homem letrado e inculto,
Pode parar isso aqui de novo. Ora, se eles eram um homem letrado e inculto, Jesus escolheu eles como apóstolos, analfabetos, porque iletrados e incultos eram analfabetos. Correto ou não correto? Aos olhos da teologia, Jesus falou, porque Jesus tinha que escolher alguém como? Então, aos olhos da teologia, formado em bacharel, Ananias, Pedro, segundo a ótica da teologia, Ananias, porque encheu Satanás teu coração e os anéis. Olha lá. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Yahshua. Nós nunca estivemos com ele, nós estivemos debaixo de uma manipulação. Estivemos debaixo de um paganismo colocado por Roma, com nomes de blasfêmia, adorando a criatura mais do que o Criador. O verdadeiro encontro se deu quando os teus olhos foram iluminados e que você teve um encontro real. Paulo disse que a pessoa só se converte quando tira o véu. E aconteceu com você. Hoje você adora Senhor. O véu saiu, e eles estão admirados, porque você teve um encontro real. Enquanto tem o véu, paganismo, Roma, cristianismo de Constantinos. Quando tira o véu, o encontro real. Você se encontra em Cristo. Você está vendo que os critérios usados por Deus é diferente do critério usado pela igreja evangélica? Não vou deixar passar batido. E quem não faz curso de teologia tem que pelo menos falar um saramandá iaiá. Você pode não fazer curso de teologia nenhuma, mas se você fala um creme crack, um samambaia, um lava-sunga, nabaciga, um rita, passa lá para trás. Pronto. É dirigente da mesa de oração. Não. É mistério. A pergunta que eu falo é: que língua que esses homens falaram? Que língua que falava Moisés? Que língua que falava Isaías? Que língua que falava Pedro? Falava a língua do país dele. Filipenses capítulo 3, versículo 3 ao 8. Olha aí o que diz aí. Opa, 5 minutos para terminar. Hoje é tutu com linguiça, meu irmão. Os mineiros aí, ó. Nó! Miguel. Filipenses capítulo 3, versículo de número 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo de número 4. Bem que eu poderia confiar na carne, disse Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ser orgulhoso, ser soberbo, eu ainda mais. 2 pontos. Circuncidado ao 8º dia. Olha o currículo. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, disse Paulo, eu sou fariseu. É como, para você atualizar a informação, é como se alguém chegasse aqui e falasse, eu sou pregador pentecostal, eu sou formado em teologia, eu faço ciências ocultas de macumba e feitiço. Sabe, ele vai colocando os currículos, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu. 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo disse irrepreensível. 7, mas...
o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Até a estrada de Damasco, os títulos faziam muito bem e geravam lucro. Até o encontro real com esta graça, aquilo lá no curral me fazia bem. Eu gostava de ser chamado de Bispo Geraldo. Eu descia as escadarias com os apóstolos, com o apóstolo, e todo mundo, uala! E o ego inflava. E toma dízimo, e toma santa ceia. E no dia da ceia ficava aqui em cima os principais sacerdotes, ali embaixo ficava ali as sacerdotisas e os clientes lá segurando pão e suco depois de dar o envelope para engordar a conta bancária do apóstolo. Isto me fazia muito bem, até que os olhos foram iluminados e Deus me fez entender que diante dele o maior título que um eleito pode ter é ser chamado de filho e de herdeiro, e o lugar mais alto que a pessoa pode chegar nesta região celestial é ser membro do corpo de Cristo, do qual ele é o único cabeça, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Tudo que ele aprendeu com Gamaliel, Paulo disse, é esterco, cheira mal. Eu quero ganhar a Cristo, eu quero tirar os títulos, eu quero tirar a autoridade, quero tirar o orgulho. É importante que ele cresça, que eu diminua. Eu não quero ser visto como homem de Deus, eu quero que as pessoas vejam Deus na pessoa do homem Cristo. Aconteceu isso com você? Porque nesta manhã eu estou pregando aqui para pessoas que já foram pastores, presbíteros, diáconos, missionárias. Estou pregando para pessoas aqui que pregou para a multidão em convenções e campanha, mas quando ouviu esta palavra fiada que dilacerou a sua alma, você disse, chega! E foi o que Cristo ministrou em mim. Geraldo, você não está aonde está para as pessoas ver você em Deus. Você está aí para que as pessoas se encontrem em mim e que a honra e a glória pertençam sempre ao trono glorioso da graça de Deus. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba o império, receba a majestade, receba! A igreja te exalta, Cristo, Rei dos Reis. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual eu perdi todas as coisas. Você imagina agora as pessoas vindo diante de Paulo e dizer, tá maluco, cara? Você estudou teologia com Gamaliel? Você está maluco, cara? Tu era membro do Sinédrio, hebreu dos hebreus, segundo a lei, a irrepreensibilidade que há na lei. Tu era perseguidor da igreja. Como você vai se unir a esse bando de louco? Aconteceu comigo. E disseram, só pode estar maluco. Você abria mão de um salário de 3.500 há 11 anos atrás, com 13º status. Você abrir mão da tua garagem numa catedral escrito Bispo Geraldo, para se unir às pessoas, dizer que tudo que deve ser feito agora é por amor ao Evangelho? Você abrir mão de salário, de status e de poder, para dizer que você não é o pastor dessas pessoas, e sim Cristo? Você está maluco, Geraldo? Sim, louco em Cristo, mas não sou mais um sábio entre os homens.
Prefiro ser um louco em Cristo e dormir direito, me alimentar direito e ter amigos verdadeiros, aonde nós somos conduzidos em triunfo e vivemos em perfeita vitória. E eu vou deixar vocês, meu amado, com duas passagens. Quero ler 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para ser sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Eles jamais imaginaram nesta nação, jamais passou pela cabeça do mais intenso sábio dentro da teologia, que um grupo de pessoas iria cansar da manipulação, do medo e do engano, dos traumas produzidos pelas pregações dele, e um grupo de pessoas, como esta multidão aqui pela internet, iria se render à soberania de Cristo e nos conduzir em triunfo. Jamais passou por eles. Ocultaram, Deus vendo. Manipularam, enganaram, enriqueceram, Deus vendo. E no tempo de Deus, Deus abriu os nossos olhos e eles hoje são envergonhados, porque eles não conseguem nos suportar quando o confronto é direto com o Evangelho da Graça. Eu desafio aí o maior deles aí. Pode chamar o maior deles. Evangelho, não vem para o hebraico que eu não vou. Vai me humilhar. Não sei nem falar direito, mas se vir para a doutrina do Evangelho, eu rebento, eu e toda essa multidão. Porque agora, meu irmão, agora o bicho pegou. Qualquer um aqui pela internet já tem a mente de Cristo ativada e já conhece a doutrina da graça de Deus, e esses vira-latas não nos engana mais. É ruim. Conversa com você meia hora acerca do Evangelho. Ninguém te suporta. Porque quanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Claro que Paulo está falando num contexto aqui com os sábios lá na Grécia, mas eu atualizo isso para dizer aos sábios atrás dos púlpitos, que se dizem sábios, mas dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E nós, loucos por Cristo, nos tornamos sábios segundo a revelação do Evangelho. Versículo de número 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. 23. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. E eu termino com Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Eu ouvia falar de um Deus bom, mas eu conhecia o Deus carrasco dentro das igrejas que soltava a mão. Eu ouvia falar de um Deus que dava prosperidade aos seus filhos, mas eu só via o pastor sendo próspero. Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Eu era cego e agora vamos dar um lindo aplauso ao Cristo ressuscitado.